E aí, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos ao meu quarto. É um prazer recebê-los aqui. E para mim é um prazer enorme fazer esse vídeo, esse especial de Natal aqui para o meu canal no YouTube. É um vídeo muito importante porque a gente vai falar sobre o Natal, que é uma data muito significativa dentro do nosso calendário. E também é um teste que eu estou fazendo, uma primeira experiência onde eu estou fazendo um vídeo em que eu apareço, né? Se vocês olharem os outros vídeos do meu canal, eu não apareço neles. E esse é um primeiro teste. Eu tô fazendo esse teste porque eu pretendo fazer vídeos assim pro ano que vem para os meus alunos. Então, né, eu quero experimentar, ver como é que fica aqui. Então, vamos começar, né? Eu vou falar sobre o Natal por duas óticas, que são duas formas como eu vejo o Natal na nossa sociedade hoje. Eu vejo o Natal por uma perspectiva capitalista, então a gente pode chamar esse Natal de Natal capitalista. Eu vejo o Natal por uma perspectiva religiosa, o que a gente pode chamar de um Natal religioso ou espiritualizado, que tem uma concepção um pouco diferente do primeiro Natal. Então, para começar aqui a nossa discussão, eu acho importante explicar uma coisa. Eu sou historiador de formação, sou professor de história e de sociologia. Eu também sou espírita, né? Então, dentro do meu aspecto transcendental, minha experiência transcendental, eu vivencio dentro da doutrina espírita. Mas nesse vídeo eu não estou representando nenhum dos grupos do qual eu pertenço. Então, pode ser que alguns historiadores concordem com o que eu vou falar, pode ser que eles discordem, né? Assim como professores, assim como espíritas, né? Nem todos os espíritas vão concordar com a minha visão, porque é um vídeo muito pessoal, né? A minha visão, a forma como eu entendo, e é uma coisa que é muito a minha cara, né? Então eu vivo entre esses dois mundos, entre o mundo mais material, com uma perspectiva de um historiador, e também eu vivo dentro desse mundo mais espiritualizado, com a minha perspectiva de espírita. Então, para começar aqui o nosso vídeo, né, já que eu já fiz as explicações, eu acho importante dizer algo que, em geral, as pessoas já sabem. Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Não se sabe ao certo a data que Jesus nasceu, né? A gente não tem nenhum documento que comprove isso de forma muito clara. Mas o dia 25 de dezembro já era uma data, né, festiva dentro do mundo pagão. Então, quando a gente fala pagão, é aquele pessoal, é aquela religião e aquela concepção de vida que existia antes do cristianismo, né? Ser ali uma religião dominante. Isso principalmente dentro do Império Romano e ali naquela região da Europa e tudo mais. Então, o dia 25 de dezembro já era um dia a ser comemorado, já era uma festa, e depois foi atribuída esse dia ao dia do nascimento de Jesus, né? Então, a gente tem um período histórico que mostra quando que isso foi atribuído. Mas, de certa forma, isso não importa tanto, assim, quando a gente fala sobre Natal. Algumas linhas religiosas não comemoram o Natal, acham que, né, isso é algo que afeta realmente a comemoração do Natal, principalmente os testemunhas de Jeová. Mas, bom, dentro da nossa aula isso não faz tanta diferença, né, dentro do nosso vídeo, porque, por exemplo, para o Natal capitalista, é irrelevante se Jesus nasceu ou não. Na verdade, eu me arrisco a dizer que é até irrelevante Jesus no Natal capitalista. Porque o ser principal, né, a principal pessoa dentro do Natal capitalista não é Jesus, é o Papai Noel. Né? O Papai Noel é o principal representante do Natal dentro do Natal capitalista. E é claro, o Papai Noel ele tem também a sua historicidade, é uma referência a São Nicolau, e, né, é um santo na Igreja Católica, foi adotado também por algumas linhas protestantes para aceitarem melhor o Natal. Mas hoje, né, e principalmente ali desde do século XX, o Papai Noel ele virou um símbolo do Natal capitalista. Né? Então, o Natal capitalista ele é um Natal que geralmente a gente vivencia mais. Né? Geralmente o Natal capitalista ele é mais conhecido que o Natal cristão, porque é o Natal dos presentes. É o Natal que a gente vai nas lojas e compra um monte de coisa.
É aquele Natal que você gasta o seu 13º, né, em presentes para sua família toda. É aquele Natal que você dá, né, não sei, um videogame lá pro seu filho, dá não sei qual presente ali para sua mãe. Enfim, é um Natal muito consumista, né, onde as lojas, as empresas vão buscar lucrar. Por isso que é irrelevante até mesmo Jesus no Natal capitalista. Porque o Natal capitalista ele tem um único objetivo, que é o lucro, né, que é enriquecer. Então, né, e ele usa os meios que são melhor pensados para alcançar isso. E o Papai Noel, ele se vende melhor do que Jesus. Né, o Papai Noel foi adotado pela Coca-Cola e tal. Jesus ele é mais difícil de ser comercializado nesse sentido, apesar de Jesus também ter se tornado um símbolo capitalista. Né? Muitas pessoas aí, grupos, estão usando Jesus para se vender. Mas isso é um outro debate. Então, o Natal capitalista é algo que me entristece muito, principalmente pela minha concepção religiosa, porque para mim ele esvazia o sentido mais profundo do Natal. E quando ele faz isso, ele atrapalha que a gente veja o sentido mais profundo do Natal. Então, ele é um Natal... O Natal capitalista ele é um Natal, na minha visão, muito corrosivo, muito corruptivo. É um Natal que atrapalha muito, um sentido muito mais belo e muito mais profundo. É claro, ganhar presentes é super legal, eu adoro ganhar presentes, eu adoro ganhar coisas. Presentear pessoas também é super legal, mas no Natal isso, pra mim, tem um gosto um pouco amargo. Outras coisas que me incomodam também, apesar de eu compreender a historicidade delas, é o fato de que a gente acaba aderindo, né, elementos que não são da nossa cultura e a gente vende isso, tipo, decorando a nossa casa, né, com coisas relacionadas à neve, boneco de neve, sei lá, coisas que se relacionam a um clima muito mais frio quando a gente está no Brasil, né, vivenciando o verão, aqui é quente pra caramba. E claro, isso tem a sua historicidade, tem a questão da cultura europeia entrando na nossa cultura brasileira, a cultura estadunidense, mas isso também é algo que me incomoda um pouco, né? Nas decorações de Natal, a gente vê em alguns momentos o presépio, mas em geral eu vejo muito mais o Papai Noel e renas e luzinhas, que é bonito, mas é vazio na minha visão, na minha opinião. Então, esse Natal capitalista, pra mim, ele corrói, ele atrapalha, ele esvazia o sentido. Ele impede, às vezes, da gente ver um sentido mais profundo dentro desse Natal. Né, e te obriga a vivenciar também uma experiência para que você se adeque à sociedade. Né? Então, e por que isso me incomoda tanto? Né? E aí eu vou explicar o outro Natal que eu acho muito mais interessante, que é o Natal cristão. E quando eu falo Natal cristão, eu não tô defendendo tipo o Natal católico, o evangélico ou o espírita, mas uma concepção cristã mais profunda, né? E é claro que eu falo também da concepção cristã com a ótica espírita, que é a ótica que eu vivencio, né? Eu também não posso me contradizer nisso. Mas o Natal cristão, eu acho ele muito mais belo, muito mais profundo, muito mais significativo, porque o Natal, ele representa simplesmente o nascimento de Jesus. E, de novo, para esse Natal, não importa se Jesus nasceu ou não no dia 25 de dezembro. Porque, pra gente hoje, simbolicamente, Jesus nasceu nesse dia. Então, é o simbolismo que o dia tem. Não precisa ser historicamente verídico, porque é algo simbólico. Então, o Natal cristão, ele representa algo muito lindo, muito profundo. É um momento que Jesus, que é um ser super iluminado, super incrível, ele se faz homem, né? Ele se faz um ser humano como eu, como você, como todo mundo, e ele vem, e ele passa por várias dificuldades. A vida dele é uma vida de luta por sobrevivência, e também uma busca por trazer um conhecimento, né, onde o amor seja o eixo principal e a passividade. E ele faz tudo isso pela gente, sabe? Pelo nosso bem, para que a gente consiga para que nós possamos ser pessoas melhores.
Então, isso é muito lindo, né? Jesus, dentro da tradição espírita, a gente entende que ele não precisava ter vindo aqui para, né, para a Terra, e ele não precisava ter voltado a usar um corpo, né, aqui. Ele não precisava ter vindo e se valer desse corpo de homem e tal. Mas ele faz isso pelo amor dele por nós, né, pelas pessoas. Então isso é muito lindo. Para mim, é uma representação de humildade incrível. Ele que é né, que é alguém que já conquistou uma elevação espiritual muito grande, ele se propôs a fazer isso. Como eu, uma pessoa que tem as suas contradições, né, que busca ser alguém melhor, mas que faz um monte de besteira também ao longo da vida. E ele veio para ajudar a gente, né, para ensinar. E é importante a gente relembrar também o que ele veio ensinar, porque eu acho que a mensagem dele também às vezes está muito deturpada. Às vezes não, na maioria das vezes, na minha opinião, a mensagem de Jesus está muito deturpada. Jesus, ele veio trazer uma visão pacífica do mundo. Ele veio trazer que Deus é amor, o Deus Pai, o Deus mais amoroso, o Deus que se preocupa com a gente. Né? Jesus, ele veio trazer o respeito, a compreensão ao outro, aquele que é diferente de mim. Né? Então, ser cristão, vivenciar o cristianismo, é ser alguém pacífico, é ser alguém que busca amar as pessoas, né, ajudá-las e tudo mais. Então, né, não só isso, o Natal, ele também propõe algumas coisas que eu acho muito legal. Por exemplo, é um momento de união, né, as famílias se reúnem e tudo mais para comer juntos, né, para fazer uma refeição juntos. Aqui na minha família é o único momento do ano que todo mundo vem aqui em casa e almoça juntos, né? Então isso é muito significativo. No Natal, algumas pessoas, elas são muito mais amorosas, são muito mais pacíficas, elas se preocupam muito mais com o bem do próximo, o que para alguns é uma contradição, né? Porque tem gente que o ano todo fica causando e aí chega em dezembro e a pessoa fica mais tranquila, mais de boa. E alguns acham que isso é uma possibilidade legal, né? Poxa, a pessoa fez o mal aí, né? Praticou ações que não são legais o ano todo, mas esse é o momento que ela vai parar, vai refletir, quem sabe ela mude, né? A partir disso. Então olha como o Natal ele é muito profundo, né? Muito lindo. E tudo isso vem com Jesus. E eu confesso que na minha vida eu não sei como ela seria, ou como ela poderia ser sem Jesus. Porque, primeiro que é por causa de Jesus que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Eu me torno uma pessoa melhor seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus tem me proporcionado coisas muito legais, né? Onde eu frequento, que é a casa espírita, eu vivencio momentos muito, muito legais lá, muito divertidos. Eu tenho alunos que eu também ensino para eles os ensinamentos de Jesus, então isso é muito profundo para mim. Então, é isso, o Natal cristão, eu prefiro ele, eu defendo o Natal cristão, um Natal onde a gente se preocupe mais com isso, com refletir sobre nós, e principalmente, né, Jesus, ele não... A simbologia que ele renasce, né, e tudo mais, enquanto um ser humano, mas também que Jesus nasce em nós, através das nossas ações. Então, Jesus nasce em mim quando eu pratico o bem com o meu próximo. Jesus nasce em mim quando eu perdoo. Jesus, ele nasce em mim quando eu me perdoo também, quando eu procuro ser uma pessoa melhor. Jesus nasce em mim quando eu me arrependo de algo que eu tenha feito, que tenha prejudicado outra pessoa. Jesus, ele nasce em mim todas as vezes e todos os momentos em que eu procuro fazer, né, o que ele trouxe, né? Então, quando eu busco seguir os ensinamentos dele. Em todos esses momentos, Jesus nasce em mim. Então, que o Natal não seja só no dia 25, né, de dezembro, mas que seja no dia 26 também. E que seja hoje, no dia 23. E que seja no dia 27, 28. E que seja em todo o ano de 2020. E que seja sempre um Natal.
que sempre Jesus nasce em nós através das nossas ações. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria propor vou falar um pouco sobre um texto, é um texto espírita, mas que não fala exatamente de espiritismo, e ele é muito legal, eu acho ele muito bonito, e aí eu acho que ele é o ideal para a gente fechar a nossa reflexão. Se a gente perguntasse para Maria quando Jesus nasceu e onde ele nasceu, provavelmente ela responderia que Jesus nasceu numa noite toda estrelada em Belém, né? E ele nasceu, em um determinado momento ela foi e envolveu ele nos braços e tal, e ali ela compreendeu que Jesus tinha nascido. Se a gente perguntasse para Pedro quando que Jesus nasceu, provavelmente ele responderia que Jesus nasceu no pátio de Caifás, quando o galo cantou pela terceira vez e Pedro negou Jesus também pela terceira vez. E nesse momento Pedro ele compreendeu o equívoco que ele tinha cometido, e ele começa a partir disso, né, a compreender também melhor o que é a vida espiritual, porque ele se arrepende. Então nesse momento Jesus nasce para ele. Se a gente perguntasse para Tomé quando que Jesus nasceu, provavelmente Tomé responderia que Jesus nasceu no dia em que ele apareceu ali na casa que eles estavam, e Tomé duvidou que Jesus tivesse, né, retornado, o que a gente chama de ressurreição, mas o Espiritismo não chama assim, enfim. E Tomé colocou o dedo nas chagas de Jesus e compreendeu que Jesus continuava vivo. Então Tomé compreendeu que Jesus estava muito além, né? Ele estava muito acima da morte. E aí Tomé começa a compreender melhor o que é a vida espiritual. Se nós perguntássemos para Paulo de Tarso quando Jesus nasceu, provavelmente ele responderia que Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando ele estava indo, né, para Damasco assassinar cristãos, e um brilho muito intenso aparece ali na estrada, e ele escuta, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí naquele momento Saulo compreende que era Jesus, e ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E depois Paulo é tomado por uma cegueira, e a vida dele muda a partir disso. Ele começa a compreender o que é a vida espiritual, e ele que perseguiu os cristãos, ele vai começar a ser um cristão, né? E ele vai compreender tudo aquilo que Jesus trouxe. Se nós perguntássemos para Francisco de Assis quando Jesus nasceu, provavelmente ele responderia que Jesus nasceu no dia em que ele decidiu abandonar tudo, abandonar todos os bens que ele tinha, até mesmo a sua própria roupa, para seguir Jesus de uma forma mais intensa. E então Francisco de Assis, que tinha uma vida muito abastada, ele era filho de um tecelão, ele abandona tudo isso para ir viver com os pobres, com os doentes. E então a vida dele muda. Então, feita essa reflexão, que a gente possa pensar, e para nós, e para mim, quando Jesus nasceu, como foi? Qual foi a experiência? E como a minha vida mudou a partir disso? Então, sei lá, respondam aqui nos comentários quando e como Jesus nasceu para você. E que todo dia seja um Natal, que Jesus vive em nós e que renasce em nós todos os dias. E que possamos seguir Ele. E seguindo Jesus, que a gente comece a construir um mundo melhor. E construindo um mundo melhor, que possamos vivenciar uma vida melhor, algo melhor. Porque Jesus é amor. E Jesus sempre deixou claro que a gente pode também fazer tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele trouxe. Então que possamos vivenciar essa experiência da melhor maneira possível. E eu vou ficando por aqui. Gratidão por me acompanhar. E é isso. Feliz Natal. Tchau.